Corpo e mente em equilíbrio. Oferecimento, check-up, resultados a serviço da vida. Estamos de volta nesse mês de outubro, que é o mês de conscientização sobre o AVC, que é o acidente vascular cerebral. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 400 mil brasileiros já sofreram um AVC ou sofrem um AVC todos os anos. E, infelizmente, gente, quase 100 mil morrem em decorrência dessa doença. Pois é. Então, hoje nós vamos entender melhor sobre os sinais de alerta, fatores de risco e a importância da prevenção aqui no nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio. Quem vai falar com a gente é a coordenadora da Unidade de AVC do Hospital de Clínicas da UF, que é a doutora Juliana Shinozaki. Bem-vinda, boa tarde. Obrigada pelo convite, prazer. A gente aqui agradece por esclarecer, que é tão importante falar sobre, ainda mais agora em outubro, que se reforça bastante os cuidados, alertas e tudo mais. E eu queria que você explicasse para o pessoal em relação ao acidente vascular cerebral, que todo mundo fala, muita gente fala de derrame também, né? Como que é causado e quais são os tipos, né, que são diferentes? Com relação ao nome, a gente prima muito por divulgar esse nome AVC, porque é um nome mais conhecido tanto da população leiga quanto dos profissionais de saúde. Tem estudo feito no Brasil que viu que as pessoas deram 28 nomes diferentes para situações em que o que estava acontecendo descrito ali era um AVC, e aí saiu derrame, passamento, constipação, um monte de coisa. Sintomas. Então, a gente quer que o nome AVC seja divulgado para que todo mundo saiba do que está falando, o que é, o que fazer, o que agir, para que esse nome AVC acenda um alerta ali, que nem um infarto, né? Verdade. O infarto hoje já está muito bem estabelecido. Qualquer um que tem uma dor no peito, principalmente do lado esquerdo, a primeira preocupação da pessoa já é, nossa, está infartando, vamos para o hospital. Já o AVC não. Existem sinais e sintomas diferentes, né? Não é uma coisa só como geralmente uma dor no peito. A gente vai falar aqui dos sinais e sintomas, mas as pessoas ainda, em grande parte, não têm essa noção de que, por exemplo, ficou fraco de um lado, a boca ficou torta, nossa, corre para o hospital. A gente recebe vários pacientes que chegam fora da janela terapêutica porque sentiram isso e falam, vamos descansar, dormir um pouquinho, que às vezes passa, acorda melhor. E nisso passou o tempo que a gente tinha de fazer o tratamento. Agora eu entendi até pelo nome do que você falou, de constipar, porque às vezes a pessoa entortava a boca, aí é um dos sintomas que a pessoa, não, tá constipando. Tem essa coisa de entortar a boca e, é o frio, constipou, né? Esse tipo de coisa. Mas você perguntou então, né, dos tipos de AVC. Então, os tipos principais são o tipo isquêmico, em que a gente tem uma obstrução do vaso vasoentópico, e aí uma região cerebral deixa de receber o fluxo sanguíneo. Esse é o tipo principal que acontece em 70%, 80% dos casos. E o segundo tipo é o hemorrágico, cerca de 20% dos casos, em que acontece uma ruptura da artéria. Então, ou por pressão alta descontrolada, ou a pessoa já tem uma malformação arterial, um aneurisma se formou ao longo da vida, esse vaso se rompe e aí forma ali uma pocinha de sangue que também impede o fluxo sanguíneo de chegar naquela região cerebral. Então, a depender da região cerebral que deixa de receber o fluxo, é que a gente vai ter esses sintomas diferentes, né? Então, às vezes pega uma região que é a principal responsável pela coordenação do outro lado do corpo. Então, a pessoa fica fraca daquele lado, coordena a função de linguagem, de entender, de se expressar. Então, a pessoa fica com uma afasia, que a gente chama, uma dificuldade de se comunicar. Ou se afeta uma região mais posterior, ela pode ter uma dificuldade de visão. Então, depende do local acometido. Então, esses que você enumerou são os principais sintomas. Como você disse, às vezes, uma fraqueza de um lado, geralmente um lado específico, assim, ou não? Depende do lado do cérebro. Geralmente é um lado todo, então pode pegar, né, boca, braço e perna. Então, assim, no geral, qualquer alteração neurológica súbita, né, essa é a palavra-chave, súbita, uma coisa que acontece de repente, pode levantar a suspeita de AVC. Agora, os principais, a gente usa uma escalinha nessa época, outubro, para fazer a conscientização da população, que é a escalinha SAMU. Então, S de sorria, você dá um sorriso, a boca tá torta, já assim, mais de 70% de chance de ser um AVC. A de abrace. Não levantou o braço ou o braço caiu rápido, sinal que tem alteração de força de um lado. Deficiência motora, outro sinal, mais de 80% de chance de ser um AVC. M de música ou mensagem. Se a pessoa não entendeu o que você está dizendo, não consegue repetir, nomear, não consegue falar, cantar uma música, sinal de alteração de linguagem. Então, U de urgente,
Na cidade, você liga para o 193 SIAT, em outras cidades você liga para o 192 SAMU. Isso é muito importante, né? E aí a gente falando, a gente estava comentando nos bastidores que a gente tem percebido muitos casos em jovens. Vem aumentando o caso de AVC em jovens. O que está acontecendo? Infelizmente. Isso tem sido atribuído principalmente ao aparecimento de fatores de risco que antes apareciam em geral só após 50 anos, né? Como pressão alta, diabetes, colesterol alto, arritmias, placas de gordura na carótida. Hoje, muito em função do estilo de vida, sedentarismo, má alimentação, estresse, poluição, tudo mais, né? O nosso estilo de vida hoje, a gente vê esses fatores de risco acontecendo em idades mais precoces. E isso contribui para o AVC estar incidindo em pessoas aí também abaixo dos 50, alguns autores hoje já colocam já abaixo dos 40 anos também. Né? Então, assim, hoje... essa prevenção que a gente coloca, que é de estilo de vida, fazer as consultas regulares para medir pressão, que é uma coisa que a gente só diagnostica medindo mesmo, fazer os exames de sangue para mensurar colesterol alto, se tem diabetes, que são coisas que a gente só vê no exame de sangue mesmo. A gente já tem falado isso para pessoas mais jovens, porque isso tem aparecido antes dos 50 anos. A partir do momento em que foi diagnosticado realmente... quais são as chances da pessoa ter uma sequela ou se recuperar e voltar a uma vida normal, mesmo depois de ter tido o problema? Depois do AVC, a pessoa pode se recuperar completamente, parcialmente ou, enfim, cerca de 20% das pessoas vão a óbito em 30 dias. É uma doença que mata muito e uma das que mais incapacitam também. Essa questão, né, que a gente estava falando sobre reconhecer rápido e agir rápido é muito importante. Porque, por exemplo, hoje, na maior parte dos hospitais do Brasil que tem a cobertura SUS e tem centros de AVC, a gente tem disponível a terapia trombolítica, que é um tratamento que a gente faz até 4 horas e meia, a partir da última vez que a pessoa foi vista bem para o AVC isquêmico, que é a maior parte dos casos. Então veja quão pouco tempo a gente tem para reconhecer, ele se locomover, a gente fazer tomografia, fazer tudo que tem no hospital, para a medicação entrar em até 4 horas e meia. Sabendo que mesmo que a gente tenha 4 horas e meia, a gente quer sempre tratar antes. Se a gente trata o paciente na última hora e meia, eu preciso tratar 14 a 15 pacientes para que um fique totalmente bem, sem incapacidades. Se eu trato na primeira hora e meia, eu preciso tratar 3 a 4 para que um fique totalmente bem. É um número excelente, né? Então, se o paciente tem a chance de receber o tratamento precocemente, por exemplo, o tratamento trombolítico, ele tem pelo menos 30% de chance a mais de, dali 90 dias, não ter nenhuma sequela, estar independente. E em alguns serviços públicos e em mais serviços privados, a gente tem um outro tratamento que hoje que é o tratamento mais novo, né, que é a trombectomia. É como se fosse a angioplastia do infarto. Então, o neurointervencionista entra com um catéter e ele vai lá na artéria cerebral e arranca o trombo de lá, ele tira aquela placa que está entupindo a artéria. Isso não é para todo AVC, para o AVC grande, mas é um tratamento extremamente eficaz, que tem cerca de 70%, 80% de chance de a pessoa sair totalmente bem. E isso pode ser feito até 8 horas. Muito interessante, por isso que a gente trouxe esse alerta aqui, né? Ainda mais que se reforça em outubro, né? Como você disse, às vezes com mais atividades, porque com a saúde a gente não brinca, né? Qualquer sintoma que vocês ouviram a doutora Juliana falando é urgente e urgência. Corre para o hospital. Corre para lá. Muito bem. Tempo é cérebro, que a gente costuma dizer. A cada minuto, uma pessoa com AVC está perdendo cerca de 2 milhões de neurônios. Nossa. Então, a gente precisa agir logo, porque isso dá a chance para ela estar viva e com menos incapacidade ou nenhuma incapacidade após a alta. Muito bem. Muito obrigada, viu, doutora Juliana? Que trabalho bacana que vocês fazem no Hospital de Clínicas e obrigada por trazer essas informações aqui pra gente, tá? Obrigada. Compartilhar informação salva vidas, gente. Sempre importante. Obrigada, viu, doutora? E ainda falando sobre cuidar da saúde, gente, a gente sabe que cuidar da saúde é um gesto de prevenção. E quando o assunto é AVC, como a gente acabou de falar, cada minuto conta. Por isso, manter os seus exames em dia é fundamental para detectar
qualquer alteração e agir então antes que o problema aconteça. O Check-up Medicina e Diagnóstico oferece uma estrutura completa para você cuidar de você e da sua família com exames laboratoriais de imagem, como tomografia computadorizada, ressonância magnética e a ultrassonografia, todos realizados, gente, com tecnologia de ponta, precisão e também com conforto. No Check-up Medicina e Diagnóstico, prevenção é mais do que uma palavra, viu? É um compromisso com a sua saúde. Porque o melhor tratamento sempre começa com um bom exame, viu? Para você saber mais, basta entrar em contato pelo número 3303-1000. Anotou aí? Ou então faça uma visita às nossas unidades, combinado? Check-up e resultados a serviço da vida.